Eu gostaria de estar convidando os amados a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho segundo escreveu João. João está depois de Lucas, no capítulo 8. João capítulo 8, versículos de 1 a 12. De 1 a 12. Esse texto ele tem como título A Mulher Adulta. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante no adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres seja apedrejada. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tomando ou tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos até os mais últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Esse é o texto que nós lemos nesta noite. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um privilégio que temos de estar na tua casa anunciando a palavra do Senhor para todos os corações. Ó Pai querido, usa-me como instrumento. Ó Pai querido, me esconde atrás da tua cruz. Coloca as palavras que o Senhor quer que seja falada nesta noite na minha boca. Meu Pai querido, trabalha em cada coração que adentrou neste santuário, a fim de que eles possam compreender a verdade da Tua palavra, e a fim também que eles possam reconhecer e tomar uma decisão de estar te servindo. Porque é de fato o Teu desejo, também é o desejo da igreja. Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor se faz presente aqui no nosso meio. O Senhor tem nos dado todas as condições que nós precisamos para sobrevivermos em um mundo tão conturbado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Os irmãos podem assentar. Queridos, o tema, conforme já foi anunciado pelos irmãos, Jesus, o caminho para o céu. Ninguém tem condições de apresentar um outro caminho que o homem possa, de fato, chegar à presença de Deus, se não for por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Mas para isto acontecer, para o homem ir para o céu, é preciso de fato ele ter o quê? Um encontro com Deus. Sem o encontro com Deus, não existe nenhuma possibilidade do homem chegar a ter a presença do nosso Deus. E quando nós pensamos em encontro, né, e eu acredito que o que eu vou falar aqui, muitos talvez sejam testemunho, né? Há encontros que são marcantes.
eu sempre me emociono, né? É um dos momentos que eu mais me emociono, é quando eu me deparo, às vezes, diante de uma cena na televisão, quando um filho ou uma filha, quando alguma pessoa que tem muitos anos que não consegue encontrar com seus familiares, e isto às vezes tem tido caso de 10, 20, 30, 40, 50 anos. E são momentos quando, na verdade, essas pessoas se juntam, né, conseguem tirar de mim algumas lágrimas. Porque são famílias que durante algum tempo viveram dentro de uma preocupação, viveram dentro de um sistema quando, na verdade, do ponto de vista delas, talvez aquele parente, aquele familiar já não mais existe. De repente, aquele filho querido que aquela mãe tinha e tem, é aquela filha. De repente, é aquele filho que não tem mais condição, ou não teve condição durante muitos anos, de encontrar com os seus familiares. E nós sabemos perfeitamente que a família, ela é um bem muito especial. Foi a primeira instituição que Deus criou, né? E todos os membros da família são importantes, né? Por isso que esses encontros, eles são emocionantes, são encontros marcantes, são encontros que entram para a história. E esses encontros, às vezes, em algum momento, têm também promovido a ter o índice de audiência para aquele canal de televisão. Isso porque muitas pessoas param para analisar. Mas o texto que nós lemos nessa noite, amados, é um texto que trata justamente do encontro de uma mulher com o Senhor Jesus Cristo. Não foi um encontro planejado, né? Quando o jovem, às vezes, ele deseja namorar com a moça, ou vice-versa, e às vezes se programa um encontro, né? Marca-se um encontro em uma praça, marca-se um encontro em um shopping, marca-se um encontro em algum lugar. Mas aquele encontro daquela mulher não foi um encontro assim planejado. Foi um encontro praticamente forçado, porque aquela mulher fora conduzida por alguns homens que entendia que, de acordo com a lei de Moisés, aquela mulher teria que ser apedrejada porque ela havia sido apanhada em adultério. Mas, meus amados, o que a gente vai observar dentro da nossa fala nesta noite é que, em nenhum caso, das pessoas que tiveram um encontro com Deus, elas foram questionadas, no sentido até mesmo de serem rejeitadas por conta da sua situação em que se encontrava. Aquela mulher poderia ter sido questionada, como ela foi questionada por aqueles homens. E a Bíblia, ela trata de muitos casos de encontros de homens e mulheres que um dia tomaram ou decidiram na sua vida de ter um encontro com o Senhor Jesus. Nós temos aqui mulheres que tiveram um encontro com Jesus. Ana, a profetisa, a viúva de Naim, a viúva pobre, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, a mulher adúltera, a qual nós lemos o texto, Maria Madalena, a mulher samaritana que está registrada ali no capítulo 4 de João, né? A mulher do fluxo de sangue que também está registrado em Marcos no capítulo 5, a partir do versículo 25, né? E muitas outras mulheres que tiveram a grande oportunidade de ter um encontro com o Senhor Jesus. Mas não foi só as mulheres que tiveram este encontro. A Bíblia também menciona nome de homens
que também tiveram o encontro com o Senhor Jesus. Homens e mulheres que viveram situações boas, regular e ruins, mas tiveram o encontro com o Senhor Jesus. E nós queremos destacar aqui alguns personagens que tiveram um encontro com Jesus, com o nosso Deus. Abraão foi um deles, Jacó teve um encontro com Deus, Moisés, Gideão, Samuel, Elias, Isaías e muitos outros também tiveram encontro com o nosso Deus. Todo o encontro com Deus, ele é individual. Todo o encontro com Deus, ele é individual. E esse encontro com Deus, ele traz grandes resultados positivos para aquele que coloca no seu coração o desejo de ir encontrar com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia conta, meus amados, a história de um homem que, na verdade, ele não teve assim esse desejo de ir ao encontro de Jesus. Mas, por acaso, este encontro de Jesus, com Jesus, aconteceu. Esse personagem, ele está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, chamado Saulo de Tarso. Um homem que fora criado aos pés de Gamaliel, instruído, um homem que tinha autorização, uma carta onde lhe dava poder para que ele pudesse estar maltratando todos aqueles que haviam firmado com o Senhor um compromisso, os chamados cristãos. Os cristãos se reuniam e ali ele chegava e começava então a espancar, a chicotear, a prender, de maneira que também foi um grande momento de crescimento na história da igreja primitiva. Mas, meus queridos, um dia, indo para uma cidade chamada Damasco, e ali na estrada aconteceu algo surpreendente na vida desse jovem. Esse jovem, então, como diz, ele caiu do cavalo, né? E ele percebeu, né, que logo ele já não era mais aquele homem como era antes. Ele havia, de fato, se encontrado diante de uma situação aonde os seus olhos já não eram mais os mesmos no sentido de enxergar. E aquela voz então lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues, Saulo? Mas mesmo assim, o homem teve a grande oportunidade de ter um encontro com o Senhor Jesus. Meus amados, a Bíblia diz que este homem, mesmo perseguindo, ele não foi assim de maneira, Jesus não foi recíproco para com ele da maneira como ele estava agindo com os servos do nosso Deus. Mas Jesus se compadeceu daquela vida, né? Jesus se compadeceu a ponto de comissionar pessoas para irem e orar, e caiu nos olhos dele como que de escamas, e ele passou de perseguidor para perseguir. Ele passou a fazer parte, ter o seu nome escrito no livro da vida, porque ele teve naquele momento um encontro com o nosso Deus. Ele teve um encontro com Deus, com Jesus Cristo, ali naquele momento. E ele passou agora não perseguir, mas logo no início ele foi perseguido, né, porque as pessoas não acreditavam, né, mas ele foi um grande missionário. Escreveu 13 cartas, então estão elas no Novo Testamento, né, onde essas cartas contribuem muito para o crescimento espiritual
daqueles que a estudam. Meus amados, a Bíblia também menciona um outro homem que vivia em uma situação um tanto diferente. Este homem, talvez do seu ponto de vista financeiro, ele não precisava de ter um encontro com Jesus, porque ele estava vivendo um momento muito bom na sua vida financeiramente. Este homem um dia sentiu no seu coração o desejo de ter um encontro com Deus, um encontro com o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que aquele jovem, mesmo em uma estatura pequena, saiu, subiu a um sicômoro, a uma árvore brava, possivelmente espinhosa, para ver Jesus, porque Jesus havia de passar por aquele lugar. E o interessante, meus amados, que quando Jesus passa por baixo daquela árvore, Jesus chama aquele jovem justamente pelo seu próprio nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Foi o grande encontro daquele homem com Jesus. De maneira que o homem pode ter um encontro com o seu pai, muitos anos separados, sem ver, aquele encontro marcante com aquela moça, ou vice-versa, mas o maior de todos os encontros é o encontro do homem com o seu Criador. É o encontro da criatura com o Criador, porque este encontro traz grandes benefícios para a vida daquele que deseja de estar encontrando com o nosso Deus. No capítulo 4 de João, a Bíblia fala do encontro de uma mulher samaritana, uma mulher que estava excluída da sociedade, uma mulher que não era vista com bons olhos pelas demais mulheres, uma mulher que achou de ir pegar água justamente ao meio-dia, por saber que as outras mulheres estavam em casa e por saber que a sua reputação não era muito boa, e essa mulher foi, e lá ela foi surpreendida, porque ela teve naquele local, ali no poço, um grande encontro com o Senhor Jesus. E aquele encontro, amado, trouxe para aquela mulher um benefício muito grande, porque Jesus então começou a entrar na intimidade daquela mulher. Quando Jesus disse: olha, vai e chama o teu marido, e ela disse: olha, eu não tenho marido. E Jesus disse: olha, tu disseste a verdade, porque tu tiveste 5 maridos, e agora o que tu tens ainda não é teu. Então Jesus mexeu no ponto crucial da vida daquela mulher. E a Bíblia diz que aquela mulher foi e chamou muitos, e muitos vieram e tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Então, meus amados, a Bíblia, na verdade, ela destaca muitos nomes de homens e mulheres que um dia tiveram um encontro com o nosso Deus. Muitos dos que aqui estão nessa noite, que já tomaram um dia uma decisão de servir ao nosso Deus, viveram um momento importante de encontro com o nosso Deus. Cada um vivendo uma situação diferente uma da outra. Uns vivendo no momento de paz, outros vivendo no momento de sofrimento, no momento de alegria, outros no momento de tristeza, mas todas estas pessoas tiveram um encontro com o Senhor Jesus. E o interessante, em nenhum momento Jesus cruzou os braços para estas pessoas. Em nenhum momento Jesus questionou o problema daquela pessoa. Em nenhum momento Jesus questionou por que ela era uma pessoa pecadora, ela estava praticando grandes atrocidades, E a gente conhece história de homens e mulheres que viveram no mundo do crime, E essas pessoas hoje convertidas, porque tomaram uma decisão de ter um encontro com o Senhor Jesus. Queridos, de maneira que o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele está disposto a aceitar todos aqueles que desejam ter de fato
um encontro com Ele. No nosso cantor cristão, nós temos muitos hinos. Hinos que falam profundamente aos nossos corações. Hinos que trazem uma mensagem muito bela, mensagens confortantes. Mas nós temos um hino do cantor cristão, o hino de número 266, escrito por Charlotte Eliot, uma jovem que nasceu em 1789, uma jovem que vivia um grande privilégio em sua vida, de fazer parte de uma família de destaque, uma família que tinha 2 irmãos, um tio e um avô que foram pastores, um privilégio muito grande, mas uma jovem que começou cedo a ter compondo algo interessante, poesias humorísticas. Mas uma doença séria em 1821 passou a fazer parte da vida daquela jovem para o resto de sua vida. E aquela jovem começou então a questionar: se Deus me amasse, Ele não teria me tratado desta maneira. Mas a visita um dia de um pastor então mudou a história da vida daquela jovem. Percebe? Uma jovem que tinha 2 irmãos, o seu tio e o seu avô, pastor, mas uma jovem que ainda precisava ter de fato um encontro com o nosso Deus. E aquela jovem, ela foi acometida por uma enfermidade e passou a viver toda a sua vida em uma situação inválida para o resto da sua vida. E um dia, o pastor Agar César mudou a história daquela jovem através de uma palavra do Senhor Jesus, para que ela pudesse então tomar conhecimento do plano de salvação. E aquela jovem então, depois de algumas semanas, ela assume de fato um compromisso com o nosso Deus. E a pergunta que ela faz é o seguinte: o que devo fazer para ser crente? Ela fez essa pergunta a um amigo. Deve se entregar a Cristo tal qual está. Na situação em que você se encontra, você deve se entregar a Cristo. E ela então faz um questionamento: será que Deus me recebe tal qual estou? Essa foi a pergunta que ela fez para aquele jovem. E esta talvez tenha sido a pergunta que você tem feito para Deus: será, Senhor, que o Senhor me recebe na situação em que eu me encontro? Aquela situação que tu sabe que eu tenho praticado tudo que é desagradável aos teus olhos? Mas, meus amados, com certeza Deus lhe recebe tal qual você está. Na situação em que você se encontra, Deus lhe recebe de braços abertos. Esta foi a pergunta daquela jovem, Charlotte, pensando na sua rebeldia, nos seus temores, o seu rancor que havia dentro dela. Será que Deus me aceita na situação em que eu me encontro? E, meus amados, no ano de 1934, o pregador batista Mordecai, ele no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, naquela noite, enquanto o coro que já cantava o hino que ela havia escrito, tal qual estou, naquela conferência, o coro
já estava cantando aquele hino tal qual estou, e um jovem vai à frente após aquela mensagem, quando foi pregada sobre a necessidade de ter um encontro com o Senhor Jesus. E o nome deste jovem, na verdade, ele tem realizado um grande trabalho, por todo o mundo. O seu nome é Billy Graham. Foi naquela noite que Billy Graham, ao ouvir a mensagem cantada por aquele coro, tal qual estou, ele então entendeu que de fato ele deveria ter um encontro com o Senhor Jesus. E ele foi à frente. E aquela noite não foi diferente. Foi uma noite em que muitas outras pessoas também tiveram a oportunidade de ter um encontro com o nosso Deus. Mas dentre esses encontros destacou Billy Graham, porque hoje é um nome de peso, por ser um grande evangelista, em cruzadas, um homem que tem conseguido levar muitas pessoas através da palavra do nosso Deus aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, a decisão desse homem se deu por conta do hino que aquela jovem cantou, que aquela jovem escreveu, cantado por aquele coro, tal qual estou. Então, meus amados, mesmo na situação em que o homem se encontra, Deus recebe ele da maneira como está. Não espere resolver primeiro algumas coisas. Não, eu preciso ser melhor para então. Eu preciso deixar. Eu já tenho ouvido algumas pessoas dizendo o seguinte: olha, eu preciso deixar esse vício para depois tomar uma decisão. Eu preciso resolver aquela questão para tomar uma decisão. Eu preciso fazer isso, fazer aquilo para tomar essa decisão. Mas a verdade é o seguinte: essa decisão precisa ser tomada o mais antes possível, porque o amanhã pode ser muito tarde. O amanhã não nos pertence. Faça hoje aquilo que talvez você não terá condições de fazer amanhã. Então essa deve ser de fato a sua maneira de pensar, mesmo na situação em que você se encontra. Nós vamos abrir, queridos, o nosso cantor, no hino de número 266. Nós vamos tentar cantar esse hino. E nós não vamos, nessa noite, insistir em apelo. Apenas nós vamos cantar aqui algumas estrofes. Se você sentiu no seu coração o desejo de, nesta noite, ter um encontro com o nosso Deus, mesmo na situação em que você se encontra, você pode tomar essa decisão sim, levantando, vindo aqui à frente, ou até mesmo de onde você estiver, ou quem sabe, até mesmo após o final do culto, você então nos comunicar que você tomou de fato uma decisão de ter um encontro com o nosso Deus. Senhor, pois o Deus Pai me revelou este meu pecador, Salvador, me achei a ti.
orações, oxalá que mesmo no colocar a sua cabeça no travesseiro você possa estar refletindo, e mesmo você fazer um encontro com o nosso Deus, porque isso é individual, é só você e Deus, e vai ser o maior de todos os encontros que você um dia já tem. Eu vou convidar